Boa noite, 18 de agosto de 2021, né? Mais uma aula da disciplina optativa Pesquisa Histórica sobre a Imprensa Brasileira, realizada por jornalistas, né? Hoje a gente inicia, né, as nossas conversas com autores convidados, e o autor hoje, né, é Jorge Caldeira, né, que fez a biografia de Júlio Mesquita, né, publicada em 2015, 4 volumes, no Catatal, né, que ele vai falar. Né. Tivemos que fazer uma pequena mudança no calendário. Infelizmente, o César Mota, né, me informou anteontem que pegou Covid. Né? Então, os próximos, semana que vem, vai Dácio Nitrine, que biografou Casper Libero. 1º de setembro, Carlos Marque, que fez a biografia do Castelinho. 15 de setembro, Ferdinando Casagrande, que fez a história do Jornal da Tarde. 22 de setembro, Tom Cardoso, né, que biografou Tarso de Castro. 29 de setembro, Carla Monteiro, Samuel Weiner. 6 de outubro, Roberto Tivita, por Carlos Maranhão. 13 de outubro, né, a gente adiou, né, a história do Jornal do Brasil, contada por César Mota. 20 de outubro, Roberto Marinho, por Leonêncio Nossa. 27 de outubro, um capixaba, Antônio de Pádua Gurgel, que fez a história do jornal O Diário. 3 de novembro, né, Vicente Vilardaga, que contou a história do assassinato de Sandra Gomide por Pimenta Neves. E 10 de novembro, Wagner William. E a gente conseguiu também, né, na última aula, vamos conversar com Mário Magalhães, uma biografia ainda em andamento, né, que é a biografia de Carlos Lacerda. Né? Então, eu queria abrir a palavra para o Jorge Caldeira, fazer uma apresentação inicial, e depois a gente abre para perguntas da turma. Então, todo mundo fecha o microfone. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Vitor. É um prazer falar aí com o Espírito Santo, que afinal é um estado onde eu tive muito nos últimos anos, enfim, que está numa renovação inacreditável, enfim, numa situação ruim, passando por uma situação muito boa em relação ao resto do Brasil, mas, sobretudo, um prazer de falar sobre, enfim, a história da imprensa no Brasil, né? Eu tenho enfim, ser velho é uma coisa que tem algumas poucas vantagens, uma delas é de acumular conhecimento. Então, eu comecei a trabalhar em 74 na imprensa, são 48 anos de experiência. Tem alguém aí que já está rindo, porque já nos vimos há muito tempo, né? Dividir redações com o Uberaba, mas, enfim, isto é uma experiência. E eu tive a felicidade, enfim, a oportunidade de, ao longo da minha carreira, e também estudando um pouco de história da imprensa e lendo o jornal, né? Eu acho que hoje eu devo ser uma das pessoas que mais leu o jornal no passado brasileiro, porque eu editei lá o Hipólito da Costa nos Formadores do Brasil. Portanto, o Correio Brasiliense, eu tive que me virar com aqueles 40 volumes, junto com o Sérgio Góes de Paula, que organizou, né, recentemente, infelizmente, há pouco falecido, mas que organizou o volume do Hipólito da Costa. Eu mesmo organizei o volume do Feijó e o do Zé Bonifácio. O Feijó foi proprietário de jornal, o Justiceiro. O Zé Bonifácio do Tamoio, né? Então, quer dizer, comecei a lidar com ler a imprensa brasileira de 1808 para frente muito cedo. Para fazer o Mauá, que chegou no Rio em 1822, eu li praticamente, já era ainda no microfilme, né?
a coleção do Jornal do Comércio, basicamente, e alguns outros jornais do Rio de Janeiro. Em 1885, né, teve a moratória e depois, enfim, começou enfim, um período de, embora ele muito rico, manter o negócio, mas eu então continuei lendo isso até o fim do Império. Fiz a biografia do Júlio Mesquita, que nasceu em 1862, chegou ao jornal em 1888, né? Ele começou a trabalhar como empregado no estado de São Paulo, que era então jornal do Partido Republicano Paulista, e dirigiu esse jornal até 1927. Eu, por enquanto, aqui estou só falando do período para vocês terem uma noção do que mudou, né? Então, vamos lá. Quando eu estava fazendo uma UER, para ler uma coleção de jornal, você tinha que ir na Biblioteca Nacional. Lá existia uma coleção física que você corria, os jornais eram pequenos, era viável fazer isso, e você pedia xerox de umas tantas páginas, e com isso você tentava se virar. O Júlio Mesquita eu já fiz com a coleção eletrônica do jornal, indexada no meu computador. Então, isso dá outro poder para você fazer pesquisa. Quer dizer, então, eu assisti lá, comecei a trabalhar no tempo do linotipo, né? E cheguei até esse momento da vida do jornalismo que muda um pouco o jeito que você pode conhecer jornalismo. De qualquer jeito, o Júlio Mesquita, enfim, eu li praticamente a coleção diária do jornal, que não era muita coisa, porque o jornal começou com 4 páginas, 8 páginas, até a década de 10, 20. Enfim, então é plausível você ter esse tipo de contato, né? E de 1960 para frente eu leio o jornal eu mesmo. Então, eu estou querendo dizer que tem tão pouca imprensa no Brasil que é possível você correr, uma pessoa sozinha, correr quase toda a história dela, olhando os jornais, olhando os originais, vendo como é feito. E como eu tenho um interesse profissional de ser eu mesmo jornalista, acho eu que consegui construir uma coisa que tem um pouco mais do que simplesmente a experiência de jornalista, é a experiência do pesquisador de história também, né? Que é absolutamente necessária para você poder fazer uma história de um jornal ou de um jornalista que morreu em 1927. Quer dizer, aí as técnicas próprias do jornalismo, que é entrevistar e usar a memória oral, especialmente, ou a reportagem, ela simplesmente não tem sentido quando você está trabalhando com Hipólito da Costa, Feijó, ou até mesmo o Júlio Mesquita, que tem, 3 netos vivos, né? Mas a memória oral e o que a reportagem faz é basicamente uma experiência que é ou de você ter um contato pessoal com alguém, ou de gravar, e, portanto, você está falando com memória oral. Essa experiência que é própria do jornalista, que todo jornalista deve ter e tem que ter, né? Ela é metodologicamente limitada quando você vai trabalhar com um espectro maior, né? Aí estamos falando de 200, 300, 500 anos, ou o que seja, né? Enfim, então, aí há uma diferença, e eu estou usando um pouco essa diferença para a gente entender, porque vocês estão na universidade, e na universidade vocês provavelmente estão menos fazendo jornal, menos tendo a experiência direta da ação na imprensa do que propriamente fazendo pesquisa de historiador ou né, de história na área de conhecimento do jornalismo, né? Esta é uma questão importante, porque ela está no fundo de uma coisa que marca muito a recepção, a minha própria obra e a recepção da minha própria obra. Quer dizer, eu tenho formação acadêmica, eu fiz doutorado em ciência política, eu aprendi a fazer pesquisa como pesquisa acadêmica, mas eu não construo narrativas acadêmicas, sequer a narrativa do Júlio Mesquita, que é uma narrativa em 4 volumes, são 1.700 páginas, e que é assim, depois eu vou explicar os motivos, não foi construída como uma narrativa acadêmica. Quer dizer, a narrativa
o que diferencia a narrativa jornalística da narrativa acadêmica, e a minha não é nenhuma, bem uma coisa nem outra, mas eu vou fazer essa diferença aqui, é que a narrativa jornalística ela não é fundada em argumentos. Ela não está feita para fazer uma tese e nem para provar postulado A, B ou C, e nem para fundar argumentos em série que serão discutidos pelos pares com base enfim, nos metadados da pesquisa, ou seja, da referência bibliográfica, nas discussões em torno acadêmico, né? Eu leio tudo isso, conheço, mas optei por não fazer nunca uma narrativa de espécie acadêmica, né? Nem mesmo o meu doutorado, que foi publicado com o título da Nação Mercantilista, que é um ensaio acadêmico, uma biografia gigantesca que eu lido, ele tem uma narrativa que é propriamente acadêmica. Eu fiz questão de, depois de defender a tese, desconstruir a narrativa propriamente acadêmica para criar uma narrativa que é uma ligação direta com o leitor. Isso é água e óleo. Isso é uma escolha que você tem que fazer, e isso não tem jeito, né? Mas é uma escolha que é complicada, porque ela impacta diretamente na recepção que você vai ter na academia, né? A academia lê a bibliografia, as referências, e alguém que conhece a bibliografia e as referências cria algum outro argumento com base em outra bibliografia ou outras referências, e o assunto do qual que você está tocando é só mais um assunto que é variável, tanto faz se da formação acadêmica, se é ciência política, jornalismo ou sociologia, o processo de trabalho é esse, né? Então, eu sou um híbrido. Então, eu estou aqui falando dessa posição de híbrido, que tem um conhecimento formal do que é a estrutura da argumentação acadêmica, e tem um conhecimento não apenas narrativo, mas um conhecimento de quem viveu o jornalismo e de quem faz narrativas para convencer pessoas, leitores comuns, e não para fazer trabalho acadêmico. Vocês, como estão numa área mista entre jornalismo e academia, de uma forma ou de outra, vocês vão ter que viver esse drama que eu vivo, porque isso é uma escolha irredutível. E a escolha que eu fiz, no caso do Júlio Mesquita, foi do quê? Tratar na história da origem do Estado de São Paulo, a província de São Paulo, depois do Estado de São Paulo, de uma mudança radical da vida brasileira. E se espelhou no tipo de jornal que o Júlio Mesquita fez, né? Então, o argumento de base, aí vamos dizer assim, que não é propriamente jornalístico, mas eu estou aqui dando como subtexto do livro para vocês verem, ali tem um gigantesco trato da evolução da economia brasileira entre 1862 e 1927, expresso simbolicamente num número que está lá desde o primeiro capítulo, que é o Júlio Mesquita entrou em 1888 num jornal que tinha 900 exemplares de circulação, entrou como empregado nesse jornal e morreu em 1927 entregando um jornal organizado, uma empresa solidamente organizada, um jornal que tinha 48 mil assinantes, uma circulação perto dos 70 mil exemplares, numa cidade de 700 mil pessoas, que era São Paulo. Para resumir a conta, entre os 908 e os 48 mil assinantes, é um crescimento de 10,2% ao ano durante 40 anos, um crescimento chinês, né? E uma mudança estrutural no modo de fazer jornal, que sai no jornal de 4 páginas, partidário, enfim, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, e chega no jornal que a gente conhece antes, que é o Jornal Moderno, sai de um jornalismo amador, de gente que se xinga, e eu também vou falar sobre isso, para um jornal onde tudo era averiguado, tudo era fato, a reportagem era uma descrição de fatos feita por pessoas treinadas para descrever fatos, e o leitor tinha fatos e um pedaço de opinião que estava explicitamente organizado como opinião, que é um jornal que, enfim,
é o padrão do jornal até hoje, não é mais o padrão de toda a comunicação, mas daí eu também vou falar disso mais para frente. Então, esta transformação é que está por baixo da biografia do Júlio Mesquita, né? Então, tem uma história do jornalismo, tem uma história de uma transformação no Brasil. O que acontece no período de vida do Júlio Mesquita? São Paulo passa de 60 mil para 800 mil habitantes, a economia passa de uma economia estagnada por uma economia que cresce 8, 10% ao ano, e aí tem uma discussão historiográfica que eu também não vou entrar, também não fiz em detalhe no livro, a interpretação corrente do Brasil é que a República Velha, termo que eu não uso, evidentemente, é a Primeira República, é um período de domínio agrário e de baixo desenvolvimento do Brasil. O Brasil só conheceu o desenvolvimento industrial depois de 1930 com Vargas. Isso é tão fake quanto, vamos dizer assim, uma alegoria carnavalesca com um samba enredo passando na avenida. Quer dizer, isso é uma coisa que, em termos de economia, a ideia de que o desenvolvimento econômico do Brasil é pós-1930, hoje e o livro demonstra em números, traz todos os números econômicos disso, é pura fantasia, tem nada mais a ver com a realidade, né? E é perda de tempo. Uma das razões de eu não ter feito debate acadêmico é que é perda de tempo, quando você tem um mundo novo a apresentar, ficar brigando com um mundo antigo que já passou, que já morreu, com uma interpretação que não faz o menor sentido mais quantitativo. Quer dizer, e aí o argumento não é porque eu acho isso, eu acho aquilo, a economia cresceu zero durante o Império e passou a crescer 6, 7% ao ano já desde 1905, 6, né? Então, é esse mundo que permitiu que o jornal saísse de um jornal tradicional, partidário, né? E aí eu uso toda a evolução do jornalismo no mundo, e aí vale a pena vocês entenderem o que é isso. O jornal partidário é o jornal lá do Hipólito da Costa, do Feijó, enfim, que era o padrão de jornalismo no mundo na primeira metade do século XIX. É um jornal basicamente feito por alguém que tem posições fortes em um editorial e que apresenta lá umas tantas páginas de notícia, né? Assim eram as 4 páginas da província de São Paulo quando ela começou, 2 grandes editoriais na primeira página, uma seção chamada Noticiário, que era um monte de resumo de telegrama, umas pequenas coisas, e uns tantos anúncios no final, com um pouco de matéria paga no meio, acabaram as 4 páginas. Esse é um jornal que serve basicamente para você buscar aderentes de posições políticas, portanto, ele é editorializado, partidarizado. O editorial serve para você brigar com o outro, botar posições fortes e você brigar com o outro, e a tiragem sempre era baixa desse tipo de jornal, 2, 3 mil exemplares no mundo inteiro, né? E não era um bom negócio, era um bom instrumento de fazer política, mas não um bom negócio. O que o Júlio Mesquita fez foi fazer o que nos Estados Unidos e na Inglaterra vinha acontecendo desde 1830, que nós vamos fazer um jornal que não é para os 12 caras do partido, é um jornal para vender para todo mundo, então o que interessa para todo mundo é notícia. Notícia é a cidade, Nova York, teve um incêndio, foi o que fez enfim, a fama do jornal não partidário, porque em vez de ir lá dizer que a culpa é do governo qual ou qual, ele foi medir quantos prédios tinham sido queimados, qual era o tamanho do prejuízo, o que precisava fazer, o que as pessoas achavam de como que a cidade ia para frente e tal. E assim The Sun se tornou o penny paper, o jornal que era feito para ser vendido na rua por um vendedor, para ser mantido pelo mercado, e esse é o jornal moderno, e esse é o jornal que o Júlio Mesquita fez, né? Então, você precisa de um momento econômico para crescer, mas você precisa de uma transformação narrativa fundamental. A figura fundamental que eu analiso como passagem de um jornalismo para outro já, né, porque aqui é uma conferência curta, então 1.700 páginas não vai dar para resumir, é o Euclides da Cunha, que era um editorialista ex-militar, editorialista bastante partidário, um republicano radical, florianista, né, que
colaborava com o jornal, e que, quando veio o episódio da morte do Moreira César em Canudos, que, em primeiro lugar, fixou um outro patamar de mercado para o estado de São Paulo, que já chamava o estado de São Paulo, aí, o Júlio Mesquita ainda era empregado do jornal. Ele vendeu 20 mil exemplares, 17 mil exemplares do jornal nesse dia, a tiragem anterior era 6, 7 mil, então ele tinha um evento que tinha muito significado. Canudos, eu quero lembrar que a notícia levou 6 dias entre a morte do Moreira César e a chegada da notícia por telegrama em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque as pessoas tinham que ir a pé até um lugar onde tinha um posto telegráfico para passar o telegrama. Então, aquilo foi um espanto gigantesco na nação, porque imagina uma tropa de 1.000 soldados ser dizimada, comandada por um militar experiente e que tinha, enfim, trucidado muita gente na Revolução Federalista, ter sido dizimada no interior da Bahia. Ninguém sabe por o quê, ninguém sabe onde. Houve revoltas, queimaram jornais, destruíram. Enfim, foi uma situação de grande comoção na cidade, e o jornal vendeu. Decisão do Júlio Mesquita: senhor Euclides da Cunha, vem cá, eu sei que o senhor é militar, mas, enfim, é o seguinte, eu quero que você vá como repórter de O Estado de São Paulo para Canudos. E lá se vai o Euclides da Cunha, né, embarca junto com os militares que vão combater Canudos, vai lançando editoriais com posição sobre Canudos, dizendo que vai ser destruído, que aquilo é um bastião monarquista, que não há outra hipótese para explicar a morte de 1.500 bravos soldados, senão que armaram um exército maior do que os 1.500 lá. Enfim, vamos lá combater, tal, isso que era bom. Desembarca em Salvador, e aí sai da posição de editorialista e vai fazer uma primeira reportagem, que é o Hospital dos Feridos. Chega no Hospital dos Feridos, em vez do editorial, ele entrevista uma menina de 14 anos que diz para ele: olha, vocês estão loucos, eles foram lá em casa nos matar, a gente não é nada, isso aqui eu não sei o que é, uma gente bruta, e não tem monarquista nenhum lá. Aí, em vez de fazer um editorial, ele faz uma reportagem dizendo o que a menina disse para ele, e dizendo: pior é que uma menina dessa idade não mente. Então, a partir daí, o Euclides da Cunha, a partir desse momento, deixou de ser um editorialista de jornal partidário, que era o padrão da época anterior, e passou a ser um repórter de um jornal moderno. E a reportagem, ele chegou lá no fim de Canudos, mas no fim o que ele viu era o suficiente para ele fazer um livro-reportagem, com alguma interpretação que vocês conhecem, que é Os Sertões, que é o que eu vivi, não é o que eu pensava, não são os critérios, nem os pensamentos abstratos que eu tinha, mas eu vivi essa transformação lá, e espelha-se isso no Antônio Conselheiro. Bom, então essa é a diferença do jornalismo moderno para o jornalismo partidário. O jornalismo do século XIX, do Feijó, todo aquele que eu li, era um jornalismo, depois do Júlio Mesquita, era outro, né? Então, esse é o livro que tem como nasceu esse jornalismo, né? O Júlio Mesquita foi, de longe, o mais bem-sucedido empresário da geração dele, né? Ele entrou como empregado, comprou o jornal era do Partido Republicano Paulista, partidário mesmo, ele comprou o jornal e transformou num jornal noticioso, e mudou. O Estado de São Paulo é o padrão do jornalismo moderno no Brasil. Ele fez isso porque São Paulo tinha mais mercado do que o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e segundo, porque São Paulo, não sendo a capital, o noticiário político, partidário, relevante, era menos importante em São Paulo do que para um jornal do Rio de Janeiro, que tinha que cobrir o Congresso, estava lá a reportagem do Rio de Janeiro, incluía o Congresso, incluía o Senado, incluía a Presidência da República. Tudo isso era distante de São Paulo, então você podia fazer, enfim, no máximo o governador, mas dava para fazer um jornalismo menos partidário em São Paulo, e o mercado crescia mais em São Paulo do que no resto do Brasil. Então, num resumo muito brutal, o Júlio Mesquita, esse é o tempo, é um tempo de mudança econômica, um tempo de mudança do jornalismo, e uma narrativa de tudo isso que não é feita em padrão acadêmico, embora tenha 70 páginas de bibliografia lá no fim, para quem quiser
se divertir com esse tipo de assunto, né? E esta acho que a questão, continua sendo a questão fundamental, que é como se narra, né? E, de fato, a narrativa acadêmica, que, enfim, é uma coisa mais fácil de fazer, bem mais fácil de fazer do que uma narrativa jornalística, ela não serve para umas tantas coisas. E isso é uma coisa, é o fundamental que tem aqui. Quer dizer, eu vou dar a minha, eu vou tentar justificar um pouco por que eu segui esse caminho, que é um caminho que não é enfim, é uma escolha que eu pude fazer, não é aquela coisa que eu estava fazendo algo que eu não tinha a capacidade de ir por um caminho ou por outro, eu simplesmente escolhi um caminho, né? Porque e eu acho que esse é um problema hoje, quer dizer, a minha geração, no que se refere à academia, é a geração da especialização acadêmica. Quando eu estudei lá no começo dos anos 70, velhinho, é isso mesmo, né? Entrei na faculdade em 1974, ele já trabalhava na editora Abril, então eu já era profissional de imprensa quando entrei na faculdade, comecei a trabalhar com 18 anos. Praticamente, você praticamente não tinha mestrado e doutorado organizado. Muito pouca gente fazia isso. Então, a faculdade era um ambiente pequeno, o ambiente acadêmico era muito acanhado, e estavam sendo formados os departamentos. Você vai pegar aí tudo que é departamento grande de ciências humanas, de coisa, tudo foi organizado, cresceu muito nessa época. O departamento de ciência política tinha, sei lá, 6 ou 8 professores, um departamento de antropologia, idem, né? Jornalismo estava começando, eu fiz ciências sociais. Então, o ambiente do debate acadêmico era um ambiente tão acanhado que, obrigatoriamente, os acadêmicos precisavam escrever para públicos maiores. Então, a geração dos meus professores, vamos lá, Boris Fausto, Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Vefor, José de Souza Martins, Luiz Pereira, Florestan Fernandes, aquela geração que estava acima de mim, a academia era um espaço tão restrito que todos eles sabiam escrever artigo para jornal. E quando queriam debater algum assunto, iam para o jornal. A Folha foi o primeiro jornal que percebeu que tinha um vasto cabedal para essa gente e criou a página 13, o Cláudio Abramo criou a página 13, que até hoje é a marca registrada da Folha. E então era o contrário, quer dizer, o acadêmico precisava ir à imprensa se queria debater com mais do que 12 pessoas sobre a especialidade onde ele estava. E nos debates de especialidade também não tinha congresso, não tinha ANPOC, não tinha ANE, não tinha nada. Era a reunião da SBPC, onde se encontrava gente de várias áreas, portanto, o ambiente de diálogo era de áreas maiores. Isso beneficiou muito a minha formação, muito, porque eu tive uma formação de generalista mesmo dentro da academia, e como eu já estava na imprensa, eu controlava as duas linguagens. A evolução disso, quer dizer, eu fiz mestrado, entrei no mestrado em 1980, basicamente era o seguinte: se você estava disposto a fazer mestrado, você era convidado para fazer mestrado, porque faltava gente, precisava formar gente com mestrado e doutorado, né? E então eu fui convidado nessas condições. O Marcelo Coelho, que era meu contemporâneo também, temos o mesmo orientador, né? E era comum que você tivesse um prazo longo e pudesse fazer um mestrado com texto bastante diferente do que é o padrão de hoje, porque não tinha tanta exigência assim. Meu mestrado foi sobre o samba, a formação do samba, porque eu fiz a história da música popular brasileira para Abril, mas é um mestrado que tinha uma linguagem humorada, né? Embora dentro das formalidades e né, pressupostos do discurso acadêmico, dava para fazer isso, né? E o meu doutorado, aí já eu fiz no momento mais posterior, já foi bem mais complexa a coisa, porque eu fui fazer em ciência política e eu estava fazendo o Mauá, né? Tinha feito o livro, o Mauá, que era para ser meu doutorado, mas aí já não se encaixava mais. Aí o orientador falou: isso aqui não dá. Eu tinha uma versão no Mauá que era com notas, era um livro acadêmico. Aí eu falei: tá bom, ótimo. Fui lá, fiz a melhor coisa que eu pude fazer, que é escrever o Mauá
de um jeito, e fazer o doutorado com o que sobrou da pesquisa do Mauá, e o que sobrou da pesquisa do Mauá era o poder moderador. Né? E daí, do resto de pesquisa do Mauá, o Mauá era para ser um livrão. Surgiu o Formadores do Brasil, que é uma coleção de 8 volumes, que é Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, a Bonifácio, etc. e tal, que eu fiz, veja vocês, outra coisa que não era, que era possível naquele tempo, não era possível mais. Eu tinha 40 anos de idade, eu era o diretor da coleção e o chefe, meus subordinados, Bori Fausto, Zé Murilo de Carvalho, Fernando Novaes, Evaldo Cabral de Mello, todos chefes de coisa acadêmica. Isso hoje em dia seria absolutamente impossível, eles não topariam. Eles topavam porque era uma coleção de livros que ia para o mercado, mas era um trabalho acadêmico, né, desse padrão. Né? Mas aí tinha que já ser coisa separada. Não tinha mais como você, em 1998, 2000, tentar uma coisa universal. Né? Quer dizer, que circulasse bem na academia ou fora dela. Né? Então, isto é um problema, e isto é um problema, no caso da minha obra, que, além de tudo, ela é poli, enfim, é muito transversal, né? Porque imagina, né? Doutorado em ciência política, mestrado sobre o samba, em sociologia sobre o samba, trabalhando em jornal, né? Escrevendo sobre economia, basicamente, né? E com ideias gerais sobre o Brasil. Não existe espaço na academia para ser multidisciplinar ou transdisciplinar e tentar fazer isso. Eu acho que isso é herança lá da geração que me formou. Hoje em dia não é mais possível uma coisa como essa. Não tem, o sociólogo brigaria com o economista, que brigaria com não sei o que lá, perere, perere, perere. E isto é um problema. E aí eu vou defender agora o tipo de trabalho que eu faço. Você não muda o enquadramento geral se você não for multidisciplinar. Então, eu escrevi em 2009 um livro chamado História do Brasil com Empreendedores. Naquele livro, tem lá 8 páginas de plágio do Caio Prado Júnior sobre o professor dele, né, Oliveira Viana, e esse plágio é basicamente o que diz que o latifúndio é o centro da vida econômica da colônia, feito para transmitir a riqueza para fora e, enfim, deixando a pobreza aqui dentro, e só depois é que o Brasil começou a se recuperar desse período. Isso aí é ficção pura também, pior ainda do que... Só que é uma ficção que é repetida até hoje. Né? Por quê? Porque não há debate interdisciplinar na academia. Então, historiadores podem manter com grande facilidade versões de história que não têm nenhum sentido econômico, mas são de história econômica. Né? Então, dão aula dizendo que sim, na colônia o Brasil era pobre por causa do latifúndio e do escravismo. O escravismo, esse meu livro traz os dados estatísticos, que é outra coisa que eu uso muito, né? Que é os dados estatísticos desse período, que a gente vê que a economia do Brasil era maior que a de Portugal, o crescimento, etc. Mas não adianta, o fato é que hoje permanece, graças a essa estrutura no Brasil, permanece uma situação em que os chamados clássicos de 1930, que são, no meu ponto de vista, as múmias seculares, absolutamente ensaística e com nenhuma ligação com o que se pode aprender, depois continuam sendo usados para justificar posições para cima e para baixo, etc. E tal. Só vai mudar isso por quem estuda coisas como jornalismo, que vai poder construir discursos de outra natureza sem passar pelo vexame de dizer você não tem formação acadêmica, né? Vocês estão na academia. Mas é mais ou menos disso que se trata e, enfim, é uma das razões pelas quais é essencial que vocês que estão nessa área possam ver como é que vocês conseguem melhorar um pouco a situação retórica geral, que é onde a coisa realmente encrenca e que não tem mais jeito. Quer dizer, então, o meu lado em tudo isso é que hoje enfim, eu me constituí com isso, e fazendo, virando editora, e tendo o lado profissional, eu hoje estou, enfim,
fora desse mundo, numa área completamente diferente. Meu último livro chama-se Brasil, Paraíso Restaurável, lida pela primeira vez, eu abandonei inclusive a área de história, que é onde eu fiz o grosso da coisa, e lido com o que a nação precisa para viver a realidade da economia de carbono neutro, que inexoravelmente vem pela frente. Assunto que não faz parte do debate de nenhum dos partidos, de nada, e que o Brasil vai ser obrigado a viver e fazer, etc. e tal, na pior situação possível, que é as forças intelectuais, as forças do pensamento que poderiam estar gerando opções para o futuro, vivem no debate ideológico de 100 anos atrás entre fascismo e comunismo. Tendo que isso daí, para carbono neutro, investimentos ESG, economia renovável, solar, eólica, redes de transmissão novas, não tem, assim, não é isso, tem outro planeta. Então, uma das coisas que eu acho que está complicada no Brasil, eu estou usando um pouco isso para dizer, é que o nosso debate, por causa dessas condições fósseis, eu estou sendo um pouco duro aqui, mas é fóssil mesmo, né, da produção acadêmica, não permitem que as coisas andem. Então, eu fui bastante radical, né, que é para ter alguma coisa para conversar com vocês, eu paro nessa posição e agora escuto e respondo o que vocês acharem que eu devo responder. Agradeço muito ao Jorge Caldeira, acho que colocou uma lista enorme de questões fundamentais, né, para a gente. Né? Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu queria, antes de começar, né, chamando atenção, né, para pequenas coisas, assim, especificamente sobre Júlio Mesquita e sobre a obra, né, que para mim são, que eu entendo que ainda são desconhecidas, né, entendeu? Por exemplo, é conhecido que o Estadão só deu notícias internacionais até a eleição de Jânio Quadros. Mas a eleição de 1910, né, você relata que o Estadão dava a apuração na primeira página. Né? Uma outra coisa que me chama... Eu vou pegar muito pouca coisa, porque o livro né? Outra coisa foi a maneira como apareceu o relato, né, que nasceu no Correio da Manhã, mas foi reproduzido por outros jornais, né, da revolta da Chibata, né, que é assim, típico de reportagem. Né? Enfim, e também, assim, esse crescimento de 10,5% ao ano, nesses 40 anos, você me mostra um pouquinho desigual. Nos 20 primeiros anos, a média foi 8 ponto alguma coisa por cento. Né? Nos outros 20 anos, possivelmente acima de 12. Né? De todo modo, mostra que nos anos... Né? E também a maneira como o Júlio Mesquita, em alguns momentos, né, ficava num impasse em relação ao governo, né, mas optava por ser jornalista, optava para vender jornal. Né? Enfim... Eu acho que eu queria assim chamar, assim, eu pensei algumas coisas assim que me parecem interessantes que eu queria ouvir. E depois também, eu acho que só para ainda acrescentar em relação a Júlio Mesquita, não é? Até para atualizar numa questão que está sendo colocada muito hoje, né? Que é a recuperação da figura de Luiz Gama, né, que foi um colaborador do jornal e foi um abolicionista
um dos abolicionistas mais importantes, né, dentro no movimento abolicionista brasileiro. Assim, para começar, eu queria colocar essas três questões. Tá? Eu vou começar pela questão mais antiga, historicamente, então, que é o Luiz Gama. Uma das primeiras textos, os primeiros textos do Júlio Mesquita foi cobrir o enterro do Luiz Gama para a Gazeta de Campinas. Né? Ele era abolicionista e ele, mais do que isso, ele era um abolicionista radical. Quer dizer, depois da morte do Luiz Gama, ele ficou com os Caifazes, com o Antônio Bento, que era um grupo que fazia a retirada armada, enfim, sublevava escravos, carregava para Santos, tinha um quilombo do Abaquara, que tinha 10 mil pessoas. Ele, o cunhado dele, que é o Vicente de Carvalho, que era casado com uma irmã do Júlio Mesquita, o poeta, enfim, eram combatentes radicais do abolicionismo e muito radicais da República. Então, isso é uma posição que ele nunca deixou de ter. Né? Então, e lembrar que o Júlio Mesquita é filho de pais analfabetos. Né? Os pais dele eram imigrantes portugueses analfabetos. Então, ele estava começando uma coisa de um ponto de vista que aceitava muito radicalismo. A ideia de vender jornal, veja bem, vender jornal é uma coisa para saber a que senhor você serve. Se ele sendo deputado e sendo dono de jornal, por exemplo, que foi, às vezes tinha que escolher. Eu sirvo a meu partido e as decisões que interessam ao meu partido, ou eu sirvo ao público e às opiniões públicas? Então, vender jornal quer dizer eu estou servindo um leitor desconhecido, fragmentado, mas quem faz propaganda. É esta a decisão fundamental. Quando teve que optar entre uma coisa e outra, sempre o Júlio Mesquita optou pelo jornal e pelo sacrifício da carreira política. Né? Ele poderia ter sido mais coisa do que foi, quem lê o livro vai ter uma visão disso. Né? E o abolicionismo, mais a coisa, mais a posição do Júlio Mesquita, dão a entender por que o jornal fez uma cobertura tão boa da revolta da Chibata, de outros movimentos dessa natureza. O jornal, a greve de 17 foi resolvida dentro da redação do Estado de São Paulo, porque nem os operários, nem os patrões, nem o governo tinham credibilidade suficiente para ser um ponto de interlocução de todo mundo. Então, chamaram o redator-chefe do jornal e ele fez o acordo. E o governador ficou furioso logo em seguida, enfim. E o Luiz falou: tudo vocês vão ler lá, é muito interessante. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que nem sempre a posição do jornal moderno equivale ao, enfim, ao chavão do capitalista, conservador, reacionário, etc, etc, etc e tal, até porque o capitalismo era novidade naquela época. Então, a pessoa não podia ser reacionária, porque reacionários eram os defensores da monarquia naquele tempo. Né? Então, enfim, as coisas têm seu tempo, os discursos mudam, e isso é importante para a gente ter um entendimento realmente histórico das situações, né? Entender a história no que é a evolução real dela, e não na história como a prova do meu chavão. Ok, obrigado. Bom, tem Vitor Menezes está inscrito. Vitor Menezes, Marcelo Beraba, nessa hora. Boa noite, Caldeira. Boa noite, professor Vitor, colegas. Eu estava aqui nesse híbrido também entre jornalista e acadêmico aqui, né, te ouvindo, sabendo como que eu vou perguntar. Perguntar por um viés, perguntar como acadêmico, perguntar como jornalista. Aí eu resolvi não escolher, vou fazer uma pergunta de cada. Na questão, assim, numa preocupação mais acadêmica, né, eu estou recentemente um pouco impactado com a leitura do Felipe Jacome na Constituição Moderna do Jornalismo no Brasil, e ele questiona justamente essa noção de modernização da imprensa. Né? Ele trata a questão de apagamentos, permanências e apagamentos, né? E de que essa narrativa que a gente no jornalismo é muito acostumado, né, de que importando dos Estados Unidos e, né, trazendo para aqui para o Brasil, a gente constituiu um jornalismo moderno que se tornou padrão e tal. Ele questiona bastante essa noção. Na verdade, ele questiona até a própria noção de jornalismo enquanto um ismo, né, no sentido de ser um bloco
único, uma única forma de fazer narrativas, ou seja, o que ele preconiza é de que haveria várias formas de fazer jornalismo e que sequer poderia ser chamado de um ismo só, né? Então, eu queria saber se você, de alguma maneira, encarou esse debate acerca do conceito de modernidade, né, ou do que seja moderno no jornalismo, né? Ou se você não se preocupa com isso, né? É só uma pendenga acadêmica lá que não tem muita relevância. Essa é a minha questão mais acadêmica. E eu tenho a provocação mais de jornalista mesmo, de repórter, que está querendo uma resposta mais quente, assim, que é justamente assim por conta dessa figura do Júlio Mesquita, né? Como você disse, né? Abolicionista, compreensivo com movimentos grevistas, né? A ponto de ter sido ali um referencial de diálogo ali na greve de 17, enfim, uma série de outras características avançadas, progressistas, mas também empresário, né? E aí a minha pergunta, meio provocação, é assim, o que está acontecendo com a nossa elite hoje? Né? O Júlio Mesquita, por exemplo, também acharia que em 2018 ele estaria diante de uma decisão muito difícil, como o Estadão achou? Bom, boas perguntas, né? Então vamos às duas. O jornalismo moderno é um nome internacional, isso é um fenômeno que aconteceu no Ocidente inteiro e aconteceu basicamente por causa do voto universal. O livro lida bastante com isso. O que criou um outro tipo de gente interessada na opinião pública. O conceito de opinião pública é de 1893, que é desse período. Enfim, aí tem toda uma coisa que estava acontecendo no mundo inteiro. Não acho que é assim. Ok, o problema de hoje, que narrativa você faz hoje, você pode fazer narrativas alternativas, que é um pouco o que ele está fazendo, não se projeta para trás. Quer dizer, se você é anacronismo, você projetar para as condições de 1850 a realidade de 2021, que tem mais possibilidades narrativas, que tem todo um outro mundo de narrativas. Isso não existia em 1890, tinha dois tipos de jornal, um brigando com o outro e acabou, e não tinha muito mais coisa. Você não tinha uma indústria cultural sofisticada, nada disso. Então, uma coisa é história, outra coisa é projetar na história o debate de hoje, que é o que, já vou entrar direto na questão da elite que está aqui, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Está acontecendo, em parte, por uma transformação radical, que é a comunicação eletrônica, as redes sociais, etc. e tal, que, na sua estrutura, quem lê jornal há 200 anos, percebe que ela é uma estrutura muito semelhante à do jornalismo partidário. Quer dizer, a discussão do Facebook existe um livro, porque vocês que gostam, Isabel Lustosa, chama-se Insultos Impressos, que é a história da imprensa no primeiro reinado, que é expansão da base de leitores, todo mundo podia escrever e todo mundo começou a escrever calúnia. Porque é a mesma situação de hoje, eu sou emissor, algo novo, emissor de conhecimento, não dependo mais do conhecimento dos antigos, o que é ok, né? Mas também você não foi treinado para o debate público, então você insulta e você tem a bolha, né? Que é um fenômeno. A bolha é o jornalismo partidário, era o jornalismo de bolha. Então, são dois fenômenos completamente diferentes, não dá para ligar uma coisa com outra, a não ser pela retórica do discurso, que é agressiva, que você faz a sua posição partidária contra o outro. Né? Isto é assim que está sendo moldado o debate hoje no mundo inteiro. Mas o agravante das elites brasileiras é que é o seguinte: o Brasil virou um país caipira. Quer dizer, o mundo está numa transformação violenta, não só na estrutura das comunicações, mas na estrutura básica da economia, que é energia, transportes, etc. e tal, que está sendo moldada por critérios novos, por critérios de manutenção do clima, e aqui as pessoas simplesmente fingem que isso não existe. Que o debate brasileiro, hoje, de qualquer coisa, é como se o mundo fosse de 1970. Então, as posições que rolam nesse debate, me desculpe, não são posições que tenham nada a ver com o que eu acho que é o mundo hoje. Não é nem uma questão de ser A ou ser B. Né? E acho que a estrutura retórica de esquerda versus direita, que favorece o debate na rede social, porque é onde você aponta o dedo, ele é aqui, ele está lá, ele é isso, ele é aquilo, é um negócio, enfim, que faz parte da realidade, mas que não resolve os problemas. Então, hoje a coisa
crucial que você tem no Brasil é que você está numa situação que é aparentemente exótica, de que pensa-se que a eleição de 2022 vai ser definida pelo quem é o lado ideológico A ou B do tempo da Guerra Fria ou do fascismo versus comunismo. Sendo que é muito provável, do meu ponto de vista, dada a velocidade das transformações que estão acontecendo na economia, que isso venha a ocorrer em um ambiente econômico e num ambiente de debate que não tem nada a ver com isso, né? E o debate acadêmico brasileiro é assim porque assim você mantém as velhas estruturas retóricas do debate ideológico passadas vivas. E elas têm tanto sentido quanto você sair de fraque na rua hoje, enfim, cair de carruagem. Não tem muito sentido. Beraba, Capu, depois de rapidinho. Isaac, Francisco e Felipe. Rapidinho, duas coisas. Uma é em cima do que o Vitor Gentili levantou, que você acabou não tocando muito, que é em que momento que tem essa, que ficou na ideia da gente que não leu o Estadão como você leu para trás, a ideia de que ele durante muito tempo predominou a questão internacional na sua capa. Isso vem do Júlio ou é posterior? E a ponto de ter aquela anedota de que volta e meia ele rompia relações com outros países, né? O editorial do Estadão rompia relações com outros países. E a outra questão que foi sentir é o teu modo de produção do livro. Você teve equipe trabalhando com você? Foi uma coisa solitária, só você? Você arquiva tudo? Como é? Fala um pouquinho sobre o teu modo de produção. Tá, bom, duas questões fundamentais. O lado internacional, os anos de manchetes internacionais do Estadão é 1946, 1961. É um período bem determinado. O Júlio Mesquita Filho teve o jornal. Lembrar que o Getúlio Vargas mandou invadir o jornal em 1940, o Júlio Mesquita foi exilado, o jornal foi tomado do proprietário e virou um jornal oficial da ditadura do Estado Novo. Em 1945, voltando do exílio, o Júlio Mesquita conseguiu, o Júlio Mesquita Filho, porque o Júlio Mesquita morreu em 1927 com manchetes usuais de jornalismo de hoje na capa. O Júlio Mesquita Filho conseguiu o jornal de volta, mas ele resolveu protestar porque o Vargas tinha eleito Dutra e, do ponto de vista dele, o varguismo estava no poder, então continuava uma situação no Brasil tão ruim quanto no tempo da ditadura, e por isso ele inverteu, ele criou uma última página com o noticiário de esporte nacional, que é o que o pessoal punha na banca, e a primeira que o pessoal virava para trás na banca era só notícia internacional. Isso foi uma decisão retórica do Júlio Mesquita Filho, e durou até ele resolver aderir ao golpe em 1961. Essa é uma questão. A questão da produção do livro. Eu, há muitos anos, desde 98, eu funciono basicamente, eu tenho uma empresa de TI que funciona basicamente com banco de dados. Então, as pesquisas não são mais feitas à mão. A última pesquisa que eu fiz à mão foi a do Mauá, que era Xerox e não sei o que lá. Agora é banco de dados, você move página dentro de banco de dados e você lida assim com um volume de dados que é infinitamente maior do que os historiadores tradicionais usam. Eu escrevi, isso serve para tudo. Eu escrevi um livro chamado Banqueiro do Sertão, que é uma biografia do padre Guilherme Pompeu de Almeida, que viveu em São Paulo entre 1656 e 1713. Eu digitalizei o material para fazer esse livro e processei com equipes de processamento. Eu escrevo sozinho, mas o processamento é geral. Tem uma equipe que monta tudo. Mas eu escrevo totalmente sozinho, como antigamente. Sento e vou escrevendo. Mas nesse livro, eu acho que eu digitalizei mais documentos que o Sérgio Buarque de Holanda viu a vida inteira dele. Documentos originais do século XVII. Então, ali eu consegui fazer uma história econômica do século XVII completamente, muito... Porque o resultado do trabalho com banco de dados, e isso é assim, depois eu poderia contar, isso não vai levar muito tempo, é o seguinte,
Em 1974, dois caras ganharam o Prêmio Nobel de Economia e escreveram uma história econômica, um livro chamado Time on Cross, que é uma revisão da história do escravismo, que em vez de usar a leitura de escravo, eu vou pegar tabela de faturamento de fazenda, valores de terra, pôr tudo isso no banco de dados e rodar para saber quando o escravismo acabou, o que aconteceu com a economia, sem nenhuma entrevista pessoal. Isso é uma possibilidade que é assim cada vez mais. História se faz hoje em dia com banco de dados, não se faz com os métodos de pesquisa manual. Eu conheço os métodos de pesquisa manual, uso, sou velho, então eu sabia fazer. Mas os meus livros são feitos com... Se eu fosse ficar explicando para pesquisadores tradicionais como é que eles são feitos, ficariam chocados. Isaac. Boa noite, Caldeira, boa noite também, professor, e aos colegas. O senhor cita o Júlio Mesquita, né, de uma potência muito forte em relação ao abolicionismo, também da importância do jornal, da imprensa e do papel dele, mesmo enquanto político, né, vereador, deputado, na defesa do coletivo, né, em detrimento das outras questões políticas mais fortes do Estado à época. E aí cita também, né, a greve, cita, né, no seu livro, o senhor também cita em entrevistas, né, o estudo da política de valorização do café, que promoveu uma mudança importante no cenário nacional. E hoje a gente tem uma imprensa, pelo menos na minha avaliação, diferente daquele cenário e com, em alguns casos, menos potência ou, na verdade, um entendimento popular diferente, onde a gente, enquanto da imprensa, sou jornalista também, discute fake news, tem que fazer checagem de fake news para mostrar que é fake news, porque as pessoas acreditam, compartilham e passam a agir a partir dessas informações. E a pergunta que eu queria fazer ao senhor é: a imprensa tem perdido força e como faz para combater isso de uma forma técnica em que as pessoas, de fato, acreditem na informação que é checada, que é buscada com compromisso e responsabilidade da imprensa? Olha, essa é uma situação realmente... A situação do que você está chamando a imprensa hoje é muito difícil, porque ela é um setor cada vez menor da comunicação política e de toda a comunicação da sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, checar informação custa caro, exige equipe, é uma formação técnica. O que justificava esse investimento em 1900 é que você chegava a muito mais gente com a informação checada, porque em vez de um monte de agrupamentos partidários, cada um forçando a barra para o seu lado, você tinha um noticiário que seria mais ou menos universal e que todo mundo poderia checar. O número de usuários do Facebook ou da Google não tem comparação com qualquer órgão de imprensa no Brasil. A frequência de visitas a esses três, acho que só o UOL tem alguma coisa parecida com o Google, Facebook, né? E Yahoo, enfim, os grandes coisas, e a Globo.com. Então, na versão eletrônica. Então, a parte checada do noticiário, a parte vamos dizer, que poderia ser comparada ao que o Júlio Mesquita fazia, hoje é uma fração de um universo muito grande de notícias desencontradas, feitas na base da fé, né? E a maior parte das pessoas que pensa não se ativeram a essa mudança da realidade. Elas não lidam com isso, não escrevem para isso e não estão preocupadas em organizar a opinião nessa realidade. Mas isso enfim, não tem nada a ver com o que está no Júlio Mesquita, e é um problema. Isso de fato é um problemão. Quer dizer, a pauta da imprensa hoje é o que rola nas redes sociais. O indicador do que rola na imprensa são programas que acompanham ao vivo o que está acontecendo nas redes sociais, que poucos jornalistas terão acesso a eles, são robôs muito poderosos, e o que move as pessoas, o que faz mover a opinião, está por trás de computadores hoje, né? Então, são algoritmos, e nenhum de nós aqui controla.
Então, isso é outro mundo, não tem nada a ver, não dá para comparar uma coisa com a outra. Francisco Gonçalves. O Felipe Boa Adam. noite, Jorge. Boa noite. Diga lá, Francisco. Boa noite. Que o Beraba retomou. Tá me ouvindo? Agora estou. Está picotando um pouco. Tá. Não, eu vou fechar a câmera aqui para ver se melhora. Com relação ao seu modo de produção de livro, né, do livro, assistindo ao Roda Viva lá de 2015, você mencionou que no começo, no Estadão, os arquivos eram as pastas do português, e depois você conseguiu tocar o livro porque foi digitalizado. Eu queria só entender como você se apropria do arquivo digitalizado. Alô? Espera aí, interrompeu, Francisco. Como tá, deixa eu repetir. Não, é assim, Tá picotando, vocês estão me ouvindo? é como se fosse Eu vou tentar entrar de novo, vou sair depois. Deixa eu só te perguntar, você quer saber como é que eu consegui o arquivo digital, é isso? Não, é como se você apropria do conteúdo, que é um jornal, que é diferente de um conteúdo numérico de econometria, sobre a evolução da economia do século passado. Para construir um personagem, o senhor tinha um jornal para ler. Como é que era, como transformar o banco de dados num material para feitura de um livro sobre um personagem? Porque é um conteúdo a ser lido, mais do que numérico, volumétrico, imagino. Eu posso estar equivocado, enfim. Não, vamos lá, peraí. Banco de dados não serve só para texto. Então, vamos lá. Se você vai montando o banco de dados, eu tenho alguma coisa como 3 milhões de páginas de documentos digitalizados e organizados aqui na minha empresa. Entre isso está a série de PIB do Brasil, que é um dado estatístico. Renda per capita, o que você quiser, coisa desse gênero, que são dados numéricos, né? Tem bibliografias de análise de tem comentário de bibliografia que analisa cada ponto desses. A coleção do jornal, que eu comecei com os recortes, enfim, né, do antigo arquivo da redação, que eram muito bem feitos, eram pastas, eu percebi que eu podia fazer aquilo, eu digitalizei essas pastas no ano 2000, digitalizei 700 mil páginas de pasta que estavam na redação do jornal, fazendo um serviço para o próprio jornal que queria elas digitais, e me deixou a cópia, né? Mas aquilo era uma coisa. Naquele momento, do ano 2000, a coleção do jornal você só conseguia consultar pegando lá os livrões que estavam lá no próprio arquivo, virando página por página, anotando à mão. O custo de tempo de você fazer isso era gigantesco, a produtividade baixíssima. No dia que eu consegui uma coleção do jornal em PDF, portanto, você é Google. 1911, entrará lá tudo que você quer de 1911 no ato, qualquer evento, qualquer palavra. Como a diferença de produtividade na pesquisa é da idade da pedra para a eletrônica, né? Então, o banco de dados não são elementos de uma coisa só. Você pode fazer banco de dados para tudo, você pode sincronizar isso no tempo e ir pegando. Então, eu fui lidando com questões econômicas junto com o jornal, junto com a bibliografia que eu li. Também não adianta achar que o computador resolve, porque não resolve nada. Se você não tem os problemas que você quer na cabeça e não está narrando segundo aquilo que é o teu plano de narração, banco de dados é um monte de bobagem. Eu não tenho uma tabela nesse livro, né? Eu tenho uma narrativa a seguir. Mas você fazia a partir de banco de dados, recuperando a informação eletrônica, é de uma potência de pesquisa que não tem nem... Eu fiquei, sei lá, levei... Eu tenho um computador desde 89, então o Mauá, quando eu escrevi, comecei em 93, era no XP, os primeiros computadores pessoais, o tempo que você levava para botar a mão num banco de dados ou anotar a mão e fazer boas fichas, fazer ficha era melhor versus banco de dados.
Agora, não tem comparação, quer dizer, agora você joga lá aquele monte, sei lá, são 100 mil páginas do Estado de São Paulo, é só um dos bancos de dados que eu uso para fazer o livro. E eu recupero a informação indo de um para outro a jato, numa coisa de computador. Né? Então, é outra, não tem absolutamente nada a ver com que área do conhecimento eu estou usando. Banco de dados serve para tudo, de conhecimento acumulado, enciclopédico, e para nada se você quiser fazer poesia. Felipe Adam. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os colegas, ao professor Vitor. A gente parte do pressuposto, né, que o gênero biográfico ele é um gênero que prioriza, que evidencia a vida de uma personalidade, de um protagonista, de uma pessoa, enfim. Só que é muito mais do que isso, né? O próprio livro do Júlio Mesquita e o seu tempo, você utiliza a figura do Júlio Mesquita para fazer para recompor todo um contexto social, político, histórico, econômico. E dentro desse livro a gente redescobre perspectivas da própria família Mesquita, mas também da questão do jornalismo brasileiro, da própria iniciante política do café com leite dentro da República Brasileira e assim por diante. São vários aspectos moldando esse personagem. Eu queria saber contigo, Jorge, diante do Júlio Mesquita, do personagem Júlio Mesquita, foi desconstruir essa figura do Júlio Mesquita de cima para baixo e tentando encontrar situações, enfim, das mais diferentes, ou sim construir essa figura de baixo para cima, tentando buscar aspectos que estavam realmente escondidos, e daí sim você emoldurar essa trajetória ainda pouco conhecida, tendo em vista mais de 100 anos de história se passando. Bom, Felipe, você matou a charada. Narrativa é uma estrutura, narrativa biográfica é uma estrutura da qual eu não fugi. O livro é uma biografia. Alguém é um personagem e nasce, vive e morre. Né? Para se resumir bem, é disso que se trata, e isso que é contado em ordem linear no tempo. A narrativa desse livro é absolutamente linear, segue do momento do nascimento até o dia da morte, né? Com uma pequena interpolação retórica no começo, mas é disso que se trata. E é isso que você faz com mais ou menos instrumentos, né? De uma biografia para outra. No século XVI é uma coisa, no século XIX Camões é outra, enfim, mas é uma biografia. E o gênero narrativo é literário, é um gênero, a narrativa biográfica é um gênero literário. Eu uso muito esse gênero, não é só eu faço ensaio, também faço livro de teoria, faço coletâneas, faço outras coisas, mas a biografia eu uso muito por uma razão essencial, porque ela te obriga a sair dos parâmetros gerais, das ideias gerais e dos esquemas teóricos, e você é obrigado a fazer o seu escrito na regra de que você está fazendo uma biografia, então você tem que contar uma história que tem começo, meio e fim, que é a vida dessa pessoa. Você pode fazer isso do jeito que você quiser, o único jeito que eu não recomendo é você querer ter um pressuposto teórico para dizer que a relação entre aquele personagem e o seu tempo, ou o que tem em volta, é fixa e pode ser deduzida a partir de conceitos. Né? Afora isso, tudo dá certo com a biografia, então o livro é uma narrativa literária da vida de uma pessoa. Essa é a chave da organização, vamos dizer. Louis. Obrigado. Boa noite, Jorge. Boa noite também aos colegas, ao professor. Eu tinha duas perguntas, mas eu vou dispensar uma, porque os colegas já fizeram elas e ainda sistematizaram um pouquinho melhor do que eu pensava fazer. Ao ouvir o seu relato, Jorge, a gente percebe que tem dois aspectos
da vida do Júlio Mesquita que praticamente não se separavam, que eram fundamentais, né? A política e a vida profissional dele como jornalista. São dois aspectos que o acompanhavam. E a gente percebe também que, é minha dedução, né, que justamente ele deve ter trazido também esses dois aspectos nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, quando ele vai reestruturar e reformulou esse jornal. Eu queria, então, a partir disso, se eu não estou enganado na minha análise, entender como que era o elo dele com a política e como que era o elo dele, o elo do jornal Estado de São Paulo com a política, sobretudo na Revolução de 32. Qual que foi o impacto, se ele teve algum impacto aí, se ele teve alguma coisa, tipo, interessante, ou se jogou algum papel interessante nesse aspecto. Bom, essa é uma pergunta muito importante, Luiz. De fato, o conflito entre ser político e ser dono de jornal aconteceu porque ele era as duas coisas. Ele foi deputado eleito, foi vereador, enfim, tinha uma carreira política. A solução que ele encontrou foi sacrificar a carreira política sempre que os interesses do jornal não estivessem desmentidos. Ou seja, para um político, interessa que o partido cresça, interessa a disciplina partidária, interessa seguir todo mundo no mesmo caminho. Para um jornalista, interessa o que está acontecendo. Várias vezes o político foi derrotado pela realidade e a grandeza de Júlio Mesquita foi, em todas essas vezes, ele mandar o político se aposentar e pagar a conta e seguir a realidade do jornal, né? E a 32, na verdade, ele já estava morto, ele morreu em 27. Então, o jornal teve uma participação fundamental em 32, mas foi o filho dele, herdeiro, que organizou. Enfim, foi um dos grandes líderes da Revolução de 32. Mas aí, como é uma biografia, já não está mais no meu livro. Vitor Carletti. Boa noite, Jorge Caldeira. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, colegas. Minha pergunta é simples, assim. Você, Caldeira, assim, você se debruçou pelas pesquisas e tudo, e eu queria saber, assim, você construiu uma personagem, né? Quais aspectos do Mesquita você acredita que você conseguiu imprimir, assim, o seu DNA, no caso, assim, seu DNA de entendimento da pessoa? Porque eu penso que você, como autor, você, né, se debruçou por relatos e a sua pesquisa, que foi, né, a fundo, enfim, mas a questão da representação, né? Você imprimiu, você construiu, né? Aí eu queria saber o que do Jorge Caldeira, pesquisador, né, tem toda essa bagagem cultural, você, né, eu falo na biografia, você conseguiu imprimir, que você olha e lê e fala, não, essa parte aqui foi o entendimento que eu tive dentro do que eu penso que foi a vida do Mesquita. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se você, né, família, quando a família do Mesquita, quando viu sua biografia, qual foi o feedback que eles te deram? Obrigado. Bom, vamos lá. O que eu procurei fazer, e eu tive condições, foi tentar fazer uma biografia tão completa quanto possível que não deixasse nenhum aspecto de fora. É lamentável porque acabou com 1.790 páginas, o que é uma coisa que é um limitador grande de leitura, mas é uma coisa que eu queria fazer levando até o fim. Quer dizer, a Júlia Mesquita e seu tempo, então eu queria que todos os aspectos da arte, a política, a literatura, o jornal, a pessoa, etc. e tal, tivessem lá, né? Bom, como é que eu fiz esse livro? Eu fiz esse livro da minha cabeça e, enfim, depois que ele ficou pronto, todo mundo leu, obviamente que muitos descendentes do Júlio Mesquita leram, né? Alguns com alguma surpresa, porque enfim, ele era tido
E aí você vê como é que é a coisa da história, a diferença da história oral para a história de pesquisa. Na história oral da família Mesquita, o Júlio de Mesquita original era um boêmio, e o grande jornalista era o Júlio Mesquita Filho, que foi quem dirigiu o jornal enfim, até 1968, que era um grande jornalista, fez um grande jornal também, mas ninguém conheceu o Júlio de Mesquita original, que tinha morrido em 27, portanto só os irmãos, assim, só os muito mais velhos tinham alguma notícia. E aí, enfim, foi um impacto deles verem que tinha um lado empresarial, que tinha um lado de posições e de coisas que já não circulava muito mais em 2015, quando eu fiz a biografia. A minha experiência diz o seguinte, que a memória oral, eu comecei fazendo pesquisa de música popular nos anos 70, que naquele tempo era enfim, era uma coisa que só tinha memória oral. Praticamente não tinha bibliografia de música popular. Então você dependia integralmente de memória oral para escrever. Não tinha muito jeito. A biblioteca completa de música popular brasileira era 20 livros ruins, com grande organização interna. Mas eu tive a felicidade eu peguei vivo Nelson Cavaquinho, Ismael Silva, João da Baiana, entrevistei Mano Décio da Viola, Clementina de Jesus, eu entrevistei todos esses. Então, deu para entender que tem um pedaço do Brasil que é um patrimônio oral gigantesco. E o jornalismo tem muito a ver com esse patrimônio e é uma coisa que a gente nunca deve esquecer. Então, mesmo desconfiando e sabendo quais são os limites do que você pode obter da conversa oral, é esta memória, que não é uma memória, aspas, de livro, mas uma memória humana, que você tem que escrever. Então, é essa que eu fui buscar do Júlio Mesquita, mesmo tendo uma memória escrita monumental, de algumas centenas de milhares de páginas, que eu podia usar como queria. Eu queria colocar mais, assim, problematizar mais uma questão que você coloca. Acho que tem um período, né, exatamente no terceiro volume que trata do jornal moderno, né, onde você relata as reformas que o jornal fez em 1908 e 1909, onde mudou, inclusive, a apresentação de colunas, a maneira de colocar os títulos nas colunas, nas primeiras páginas. Né? Você usa a expressão fazer da primeira página uma vitrine. Quer dizer, isso foi, desculpa, na campanha de 1910. Por outro lado, logo depois, em 1915, né, o jornal enfrenta uma crise, né, tem que reduzir, né, o tamanho, reduzir o tamanho dos textos, reduzir a quantidade de papel em uso, e, por outro lado, ele criou, né, digamos, o precursor do Jornal da Tarde, fazendo uma segunda edição, né, que, se não me engano, ficava a cargo de um irmão, que era Rodrigo Mesquita, não é isso? Não, era Esse momento me pareceu muito interessante, assim, no sentido de consolidar, né, esse modelo de jornal. Eu queria te... Bom, o jornal que a primeira página... Oi? O jornal que a primeira página é uma vitrine é o próprio Jornal Moderno. Quer dizer, a primeira página é uma apresentação para alguém que vai ficar curioso com alguma coisa e, eventualmente, compra o jornal. Isso era um jornal que era menos de assinante, mais de venda de rua, né? Então, de fato, a campanha do Rui Barbosa foi um momento que ele tinha máquina para fazer isso, que ele comprou as rotativas grandes que davam para fazer isso. Fotografia, foi a primeira vez que se publicou fotografia na imprensa. Ele tinha uns instrumentos para fazer isso, fez e usou. Na Primeira Guerra ele não tinha papel. Então ele precisou transformar um jornal que era maçudo, fazer com pouco papel, quer dizer, muita manchete, só a notícia que interessa, e era uma edição vespertina.
Por quê? Porque tinha uma colônia italiana gigantesca em São Paulo, uma colônia alemã importante, e muita gente querendo saber o que estava acontecendo na guerra. A notícia da guerra, o telegrama de guerra praticamente puro, era a matéria-prima. O Júlio Mesquita era muito bom de saber o que as pessoas estavam querendo ler, e fornecia da melhor maneira possível isso, né? Esse era o segredo daquela coisa lá, tanto nas conjunturas boas quanto nas ruins. Ele tinha um talento excepcional para mudar de direção em meia hora, se fosse possível, porque jornalismo é isso. Você não está... Começou a ventar para o outro lado, não adianta você querer dar um noticiar que você não gosta, estava gostando do jeito que estava antes. Tem que olhar o que estava acontecendo. Ele olhava muito bem o que está acontecendo. Felipe Adam. Eu tive que sair aqui rapidinho, eu não sei se alguém perguntou alguma coisa a respeito de editora, relação com a editora, eu acho que não, né? Mas assim, Jorge, eu queria saber contigo, assim, você falou um pouquinho antes que durante a pesquisa, durante muito tempo, seja a pesquisa já do Banqueiro do Sertão, ou do Mauá, ou da história da... Desculpa, ou de outros livros que você acabou elaborando, já juntou material, aos pouquinhos, a respeito do próprio Júlio Mesquita. Eu queria saber, assim, como é que foi, assim, desde o começo você já sabia que seriam 4 livros, ou se seriam 3, ou se seriam mais edições, ou se seriam... Por que você decidiu lançar 4 livros de primeira, ou foi aos poucos, ou como é que foi essa relação com a editora, de divulgação comercial da obra mesmo? Bom, na verdade, o editor fui eu mesmo. Então, a editora é de minha propriedade. Eu fiz isso de propósito. E a razão única de eu ter... Eu não sabia, Jorge, desculpa. Então, é isso. A editora chama-se Mameluco, era minha. A razão de eu ter fundado essa editora, que foi em 2006, foi quando eu fiz o Banqueiro do Sertão, é uma razão singela. Eu sabia que eu estava fugindo do padrão do mercado, que qualquer editor comercial ia olhar para mim e falar: pô, você está maluco, um livro de 1.200 páginas, que é o Banqueiro do Sertão, sobre um tema, um padre do século XVII, pô, o que é isso? Que ninguém ouviu falar? Não vou. Corta para 300 páginas. Eu sabia que eu iria ouvir isso de qualquer editor, e o editor estaria certo em me dizer isso. Se não dissesse, ele seria um mau editor. Então, aí eu falei o seguinte: bom, mas, por outro lado, as possibilidades que os bancos de dados davam é de você fazer uma coisa muito mais completa, com muito mais dimensões do que um livro de 300 páginas padrão, que eu poderia ter feito com o pé nas costas, né? Aí eu resolvi fazer uma editora para o autor e o editor não brigarem sobre esse assunto. Se o autor quisesse escrever 1.200 páginas, o editor suportaria estoicamente a maluquice do autor e publicaria as 1.200 páginas. Com o Júlio Mesquita foi a mesma coisa. Eu sabia que eu ia fazer um livro que era muito grande, e eu achei que talvez coubesse em 3 volumes, não coube, tive que separar, né? Praticamente um volume só de dados e discussões paralelas, que é o 4º volume, mas são 1.700 páginas, e eu sabia vezes 10, que ninguém ia... enfim, era um absurdo patente alguém fazer um livro com esse, é um atentado aos padrões de mercado. De fato, foi, né? Não é um livro para vender, nem é fácil de ler, mas não foi feito para vender nem ser fácil de ler, né? Então, enfim, e as razões de mercado prevaleceram. A vendagem é baixa, evidentemente, porque não dá para você imaginar que um livro de 1.700 páginas tem a mesma vendagem do livro de 200 páginas. Não é que eu não sei fazer uma coisa ou outra, mas tem hora que você tem que escolher. Francisco. Jorge, desculpa, eu vou voltar à história do banco de dados, que eu estou querendo, na verdade, querendo que você tente mostrar de uma maneira mais detalhada como é que é o processo do escritor, que tem 1 tera na mão, para transformar isso em linhas. Você já falou que você escrevia diariamente, cada dia você ia tocando, né? Ia remando e tocando o livro, remando e tocando o livro. Mas como é que assim você organiza, você sabe o que tem dentro daquele 1 tera, já tem uma pré-estrutura, o pessoal que trabalhou com você
o banco de dados já está estruturado de uma maneira que te ajuda a estruturar o texto. Eu queria que você contasse como é que é essa ponte entre o seu banco de dados e o seu trabalho cotidiano de ir escrevendo linhas, capítulos. Como é que você faz isso? Você vai buscar toda hora no banco de dados? Não. Você já senta para escrever porque você já sabe o que está no banco de dados? Como é que é esse seu caminho de escrita? O caminho de escrita é o caminho de qualquer escritor. Se você não sabe o que você vai escrever, melhor você não começar. Então, você tem que ter um plano do que você quer escrever razoavelmente feito e uma ideia, antes de começar a escrever, do que você vai fazer. Então, o Júlio Mesquita, eu fiquei de 2000 até 2010 olhando dados, sem ter uma ideia de como escrever. Eu comecei a escrever em 2010, levou 4 anos e meio escrevendo todo dia para fazer os 4 volumes, né? Mas eu já sabia o que escrever, o plano não mudou. O banco de dados, você sabe mais ou menos o que tem nele, mas você vai canudos. Aí você pega não só o banco de dados, mas a bibliografia. Eu já tinha lido sobre canudos, saber quais eram os livros, como é que faz, como é que não faz, etc. e tal. Então, isso tudo tem que estar pronto antes de você começar a escrever, senão você se perde e nunca mais vai a lugar nenhum. Como disse ali o Felipe Adam, é uma narrativa que tem começo, meio e fim e tem linha. Então, eu sabia que eu precisava de 1862 aqui, 1863 ali, etc. e tal. Então, a disciplina é você ir consultar o banco de dados sem mudar a narrativa depois. Usar o banco de dados para montar uma estrutura de narração e depois não fugir da disciplina de narração, porque senão você está perdido. É 1 tera de informação mesmo, e aí logo já era. Adriana, depois Tiago. Boa noite. Yo no soy jornalista y estoy conociendo la historia jornalística de Brasil en esta disciplina, mas voy a preguntar en la parte como autor. Eu estuve leyendo sobre você e em uma entrevista você falou que havia escrito do senhor Mesquita porque você admirava ele. Então, minha pergunta é, você acha que escreveu de maneira muito subjetiva ou você foi objetivo quando escreveu sobre ele? E depois que você, já que ocupou todo esse tempo, 10 anos estudando para depois poder terminar esse livro, como você se sentiu de la maneira em que você depois leu e como você fez que as pessoas que leam o livro conozcan a história dele? Bom, na verdade, a coisa funciona, enfim, como um escritor. Quer dizer, eu acho que a minha questão não é... quando você trabalha com esse nível de informação que eu estou trabalhando, a questão pessoal... uma coisa é você admirar, portanto, você escolhe, mas uma biografia, pelo fato de você biografar alguém, você já fez uma opção que é pessoal, subjetiva. Aquele personagem elimina todos os outros do tempo, né? Então, a escolha já está feita antes de você começar a escrever. Então, aí é uma determinação do gênero literário que eu estou fazendo. E uma vez que você escolheu, já era, você escolheu. Você não vai esconder isso de ninguém, nem fazer porque você fez uma biografia, porque você fez a biografia desse e não daquele, né? O outro lado é que essa escolha também te permite contar o tempo com grande flexibilidade. Quer dizer, você pode tratar de todos os outros assuntos, exceto o fato de que aquilo é uma biografia que está sendo narrada, trazendo para cá isso, para aquilo, conforme você acha que é necessário para que a pessoa entenda a relação daquela figura com o ambiente maior que ela está, né? Isso é puramente literário. De novo, se você tentar fazer isso a partir de conceitos, qual A ou B, embora conceitos estejam lá, jornalismo moderno é um tema definido, uma bibliografia que existe no mundo inteiro, você não vai fugir dela. O Júlio Mesquita é mais um dos que são relacionáveis a essa biografia. Você lida com isso também. Mas o gênero literário dá esta vantagem de você poder ser flexível com relação a isso. Então, não adianta você admirar,
A admiração vem simplesmente pelo fato que você escolheu. Tem que fazer bem feito e aquilo tem que ser justificado por outras coisas que não o que eu acho dele. Eu não acho nada do Júlio Mesquita. Tiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vitor. Boa noite, colegas. Jorge, o seguinte, a gente... É recente, né? A queda, digamos assim, das autorizações prévias, né? Das publicações, principalmente biografias. Você chegou a ter alguma... ou exigiram alguma constatação ou alguma, digamos, encheção de saco sobre a biografia do Mesquita? Eu comecei a fazer essa biografia depois que caiu a proibição, portanto, eu não precisava de autorização. Apesar disso, eu acho que não teria nenhum problema, faria exatamente igual nesse caso, porque qual é a questão Veja bem, primeiro eu estou fazendo uma biografia de alguém que morreu em 1927. Né? Quer dizer, o nível de coisas pessoais que você está lidando é praticamente zero. Né? Então, isso é uma coisa... Mas ainda assim, ainda que não fosse, eu não faço, porque eu acho que você precisa dar tempo à história, mas ainda que não fosse, eu sou absolutamente contra qualquer proibição com relação a assinei manifestos, isso tudo que foi possível, né? O período entre lá o problema do Garrincha e o Supremo liberar a coisa foi uma coisa horrorosa, quer dizer, porque praticamente é uma censura prévia subjetiva, que é a pior censura prévia que pode existir. Né? Agora, isso não me leva eu acho que o tipo de posicionamento que você tem que ter para fazer uma biografia não é muito dessa... A biografia que eu faço não é exatamente a biografia comum, que alguém pode fazer uma biografia em 70 páginas de um personagem para explorar aspectos da vida presente ou fazer negócio, coisa do gênero. Isso não faz parte das minhas preocupações. Como isso não faz parte das minhas preocupações, também não faria parte de um eventual debate, por exemplo, como falar ali com a família. Eu trabalhei no jornal, trabalhei para o jornal. A ideia de fazer o livro me veio porque eu estava prestando serviços da minha empresa para o jornal. Então, não era uma... eu não tinha nenhum problema específico com relação a isso. Né? Ao contrário, eu achava... porque eu tinha muito material, eu podia fazer uma boa biografia. Tem casos em que que é irrelevante a questão de, enfim, do que as pessoas hoje pensam. Como eu expliquei há pouco, Francisco, a herança, a história oral da família não tem nada a ver com o livro que eu escrevi, foi uma surpresa para todos eles também. Né? Enfim, é assim que funciona a coisa. Eu queria primeiro lembrar que eu fiz pesquisas naquele arquivo, ainda na Major Quedinho. Aliás, aquele arquivo era absolutamente fantástico. Né? O arquivo, não a gente pegava pastas por assunto, né? E a gente buscava. Eu fiz trabalho escolar. Né? Buscava lá nas pastas e achava lá o assunto, e tudo que o jornal publicou sobre aquele assunto estava lá guardado, selecionado, uma coisa fantástica. Isso assim, eu fico assim, como um jornal foi cuidadoso. Eu não sei se eles continuam fazendo, em que momento eles encerraram, né, isso. E uma outra coisa é o seguinte: você falou que o arquivo todo digitalizado você tem em PDF. As imagens são as mesmas que o assinante tem acesso, né? Porque eu, como assinante do jornal, acesso ao acervo, né? Pesquiso o jornal, página a página, né? Mas em algumas páginas a qualidade da imagem é muito ruim. Né? Então, Bom, vamos lá. O arquivo do Estadão organizado,
da redação foi o que me levou a fazer esse livro. Porque eu fui lá, minha missão era o seguinte: isso aqui vai ser fechado, nós vamos jogar fora. Você não quer digitalizar antes de jogar fora? E aí eu digitalizei, não o arquivo inteiro, mas o que interessava, lá 3.000 passos mais relevantes. E quando eu vi o resultado disso no ano 2000, eu falei, pô, esses caras aqui guardavam a informação com uma precisão inacreditável, aqui dá para fazer um livro mais ou menos brincando, se der para pegar o jornal, porque todos os personagens importantes estavam lá, as 10 reportagens copiadas que estavam naquela pasta eram as 10 mais importantes, tá? Não havia, era uma coisa de uma precisão indescritível, né? Que permitiu que o livro fosse bom. A versão PDF, que era para cobrir coisas que não estavam nessas imagens que eu arquivei no ano 2000, eu consegui em 2010 porque o Arquivo do Estado de São Paulo fez uma digitalização e eu consegui uma cópia para pesquisa que não era para uso público, né? Então, enfim, isso, naquele tempo, acho que nem o jornal tinha no ar ainda na internet a coleção, né? E, enfim, então esse foi o salto, né? De fato, a qualidade é bem melhor do que a que você consegue na internet, porque é muito pesado o arquivo. Luiz, de novo. Jorge, queria fazer uma pergunta assim, bem mais assim, uma pergunta curiosa, né? Pelo volume do livro e tudo, você falou já da recepção da parte da família. Eu queria saber se você tem uma temperatura da recepção do público, assim, do pessoal em geral, da sociedade em geral. Como que o livro foi assim recebido? Se você tem alguma temperatura, alguns dados, se você pesquisou para saber, e se teve algum feedback, qual que são assim os mais relevantes que você recebeu sobre esse trabalho? Não, eu acho que tive muito feedback de muitos públicos diferentes, porque esse livro ele é também um livro de história econômica bastante na contramão da historiografia brasileira. Então, muita gente de história... Esse livro foi usado não só pela modernização do jornalismo, mas ali tem uma hipótese de evolução do PIB brasileiro que não circula na academia. Então, grandes estudiosos disso, os que formularam o PIB brasileiro para trás, que são grandes economistas, todos leram o livro, e o grosso dos debates, né, que eu tive nessa área foram muito importantes, porque o que o livro sugere é o seguinte, é que tem o problema central, aí eu vou falar para uma coisa que não tem nada a ver, vocês nem vão pensar que tem no livro, mas o problema econômico central ali, de geral, é o seguinte, é que o império, o crescimento da economia foi zero, entre 1820 e 1880. E em 1906 já se sabia que a economia estava crescendo 7% ao ano. Então tem uma transformação radical no padrão de crescimento da economia brasileira, que é nesse período e não na era Vargas. E o livro contém toda a maçaroca econômica para você calcular um PIB e tudo que é preciso fazer. O volume 4 é basicamente um volume que lida com isso, e foi lido por economistas muito importantes, que são os que não só calculam o PIB, mas os especialistas no período, muitos dos quais citados ali, que leram, inclusive, versões prévias do livro, né? E que, enfim, a gente discute, até hoje discuto com eles como é que se refaz né, o cálculo do PIB, etc. e tal, e como é que isso é feito e tal. Isso, infelizmente, quer dizer, onde isso é mais preciso hoje, é mais necessário hoje, que é no debate de como é que é a evolução da história brasileira, a evolução econômica da história brasileira, que os bancos de dados aí sim fizeram uma mudança radical. Isso está fora do radar das pessoas que lidam com isso, né? Exceto esses especialistas. Então, essa é uma área onde eu tive muita coisa. Jornalismo é uma outra área onde, enfim, muita gente usa. Debates como esse que eu estou fazendo aqui acontece com alguma frequência por causa da leitura do livro, né? E a parte, sim, agora está começando mais. Quer dizer, eu construo o livro como banco de dados desde
1998, portanto faz 24 anos. Agora está caindo a ficha que isso é um jeito de fazer livro. Né? Então tem mais gente me procurando. Francisco Iberaba. Jorge, sobre a sua origem multidisciplinar, e aí abordando o que você falou a partir da pergunta do Luiz sobre a recepção do seu livro, eu fiquei com a impressão assim, que o seu livro é bem recebido entre os economistas, mas os historiadores também, ou o historiador tende a desconfiar de jornalista, mas como você não tem formação só de jornalista, já não tem enfrenta esse problema, e se você percebe que livro de jornalista não é entendido como registro histórico pelos historiadores? Aí, o que eu tinha falado aqui, Francisco, é o seguinte: tem uma questão de como você tem que escrever estando na academia, independente da área acadêmica que você está. Você escreve com base em argumentos, você faz teses, e que são basicamente conjuntos de argumentos demonstráveis, suportados, sustentados por evidências bibliográficas, evidências de material, né, que estão na tua mão. Os meus livros, eles fogem completamente da tese corriqueira, por razões que eu posso explicar, porque eu tenho uma visão diferente mesmo, mas não são teses que eu vá fazer para demonstrar A ou B, porque não é a minha narrativa é outra. A minha formação, eu comecei com 18 anos como redator de enciclopédia, abacaxi, abacate, até a letra Z. Então, eu tenho uma formação multidisciplinar. Eu fiquei 7 anos fazendo enciclopédia. É bastante tempo, é uma disciplina, né, intelectual de você encarar muitas bibliografias e muitos assuntos diferentes e fazer pesquisa. Então, isso é minha formação pessoal, eu uso muito essa formação. É uma formação rara, ninguém vai ter paciência de ter uma formação dessa hoje em dia, né? E ela me permite fazer isso que eu faço. A questão de história, o problema da história é o seguinte, é que desde os anos 70 no mundo e desde os anos 90 no Brasil, história econômica se faz com dado econômico, não se faz com interpretação de história econômica, né? Então, se você quer saber, existe hoje bons cálculos do que era o PIB no Brasil em 1780, 1800, qual era o tamanho da economia, qual é a estrutura sociológica que gera aquela economia, quanto por cento de escravo, quanto por cento de pessoa livre, o que é empreendedor, o que não é, etc. E tal. Enfim, isso tudo não é assunto, enfim, isso tudo que é descoberta de quem faz pesquisa a partir de banco de dados, contradiz completamente o que o ensaísmo dos anos 30 fazia, né? Agora, eu não vou ficar perdendo tempo dizendo que né, eu até perdi. É isso que eu falei, o cara plagiou Oliveira Viana. Quer dizer, então, você tem interpretações fajutas, não fajutas no sentido de que a pessoa é mal intencionada, fajutas no sentido de que elas foram desmentidas pela realidade, né? De que hoje as pessoas, 100 anos depois, continuam insistindo nesse assunto. Aí é perda de tempo ficar discutindo. Isso aí não é coisa que vale a pena, entendeu? Então, é isso. Por que as pessoas dizem que o progresso industrial do Brasil veio depois do Vargas? Né? Basta ler o livro que você vê que isso aí é uma coisa... Agora, eu não vou ficar perdendo tempo discutindo se eu tenho todos os dados que mostram o contrário. Eu não preciso fazer isso, nem entrar em polêmica, e nem é o caso. Agora, eu posso hoje tranquilamente dizer que isso tudo é ficção, né? Ficção histórica. Não é conto da carochinha, né, frente aos dados de pesquisa existentes hoje. Ponto. Agora, eu não tenho propensão para o debate ideológico, eu não tenho propensão para ficar perdendo tempo com um nego que tem ideias ideológicas e que acha que a definição ideológica é o que sustenta o dado. Quer dizer, eu, quando estava lá no começo da faculdade, tinha uma professora que me ensinou a fazer, porque eu já era pesquisador, ela sabia que eu era um bom pesquisador, falou: olha aqui, você quer lidar com isso, é o seguinte, você não vai a lugar nenhum se você não tem uma boa hipótese. Com a boa hipótese, você arranja bons dados. Aí você olha os dados. Você vai ver que os dados raramente têm a ver com a hipótese, o que você tem que fazer é jogar fora as hipóteses que não deram certo e contar as que sobreviveram no dado.
né? Esse serviço eu procuro fazer com a honestidade possível, né? Mas eu não tenho nenhuma propensão, e agora vamos lá, estou falando de pesquisa de 1990, 1985, 1975, os mais pioneiros, Frederic Malraux, etc. e tal, né? Que não são levadas em consideração no debate, no grosso debate historiográfico de hoje. Lamento, o debate historiográfico de hoje está 50 anos atrasado, é o que eu posso dizer. E atrasado não porque as ideias ou as matrizes ideológicas acabaram, porque os dados são outros, né? Então, você tem que discutir outra coisa. Você não tem que discutir porque o Brasil era pobre na colônia. Se você sabe que o Brasil saiu da colônia do tamanho da economia dos Estados Unidos, né? Em 1800, as duas economias eram do mesmo tamanho, ponto. Por quê? Exportava a mesma coisa, o PIB era composto do mesmo jeito, a participação de escravos era a mesma, então acabou. Então não adianta ficar dizendo que o Brasil saiu da colônia pobre, a riqueza foi para a metrópole. O Brasil, em 1800, era o dobro de Portugal. Então isso não é debate ideológico, né? Isso é debate show me the data. E é isso que eu procuro fazer. Beraba, depois eu ainda tenho uma... Cafu, você trata o Júlio com uma singularidade, né? O fato dele ter compreendido, ou consciente ou inconscientemente, ter vivido essas mudanças que você se refere, principalmente as mudanças econômicas que foram ocorrendo, ele teve essa sensibilidade. Ali, naquele momento, a gente não existia ainda, quer dizer, já tinha sido fundado, mas não existia o Globo, né? Mas não era ainda, né? Embora ele nasça com Irineu Marinho, depois com Roberto Marinho, com a ideia também de notícia, não só de... não nasce partidário. Você tinha o Jornal do Brasil ainda com uma cara antiga, né? Correio da Manhã, então se dá uma singularidade. Ele teve essa sensibilidade para entender o momento das mudanças econômicas, mas teve também a sensibilidade para perceber que estava tendo uma mudança na política e na cultura, porque antes dele morrer tem 22, né? Antes dele morrer tem mudanças também. Então tinha um ambiente geral. Ele percebe isso, ou foi ali, a economia está boa, eu tenho uma empresa e vou tocar essa empresa, vou aproveitar a onda. Não, eu acho que ele tinha uma sensibilidade muito grande para a vida social, para as pessoas, para tudo. Os últimos capítulos do livro tratam diretamente de como que ele noticiava a cidade moderna, porque a vida urbana é uma vida completamente diferente da vida rural onde ele nasceu. Né? A vida urbana era feita de cinema, automóvel, telefone, quer dizer, aquilo que o modernismo percebeu como símbolo que foi usar, o jornal já tinha percebido bem antes. A vida dos bairros, a relação... São Paulo era uma cidade global, tinha colônia de todas as nações, e o jornal era uma espécie de latim, todos eles liam português pelo jornal. Às vezes falavam italiano em casa, mas o Júlio Mesquita tinha essa sensibilidade. A Semana de Arte Moderna, ele foi organizada mais por gente do concorrente, que era o Correio Paulistano, mas o jornal cobriu bem também. Né? E a substância da Semana de Arte Moderna, que é o domínio... Qual é o grande... Aí do lado literário, tá? Para entrar na bibliografia de literatura. A grande coisa do jornalismo moderno é que a língua portuguesa, o padrão, passou a ser a língua falada e não a gramática escrita. O jornal, para se comunicar, já tinha optado, desde lá no começo, desde os anos 10, 12, embora escrevendo em português escorreito, escrever como as pessoas falavam. E esse era o grande projeto do modernismo, né? Que transformou depois só na nova ortografia de 1942 é que se impôs, e hoje esse é o padrão linguístico do Brasil. Então, o Júlio Mesquita tinha esse padrão na cabeça, quer dizer, ele sabia escrever, mas ele sabia ouvir as pessoas falando. E o Brasil, isso é importante. Eu, como comecei em cultura oral, esta coisa é importante. E essa narrativa, que não é a narrativa montada pelo erudito, é uma narrativa fundamental na vida brasileira. Por isso que eu escrevo com ela.
Bom, eu acho que não tem. Eu queria fazer não sei se tem alguém, mas por mim já estamos completando 2 horas quase, uma última pergunta. Na abertura do livro, você mostra que seu avô, seu pai e você sempre foram assinantes do jornal Estado de São Paulo. Né? E o jornal Estado de São Paulo, né, foi um jornal... A que você atribui, né, essa permanência do jornal, inclusive na maneira, na condução, ele foi, durante mais de um século, né, ele foi conduzido por Júlio de Mesquita Filho e Júlio de Mesquita Neto, que só vai morrer em 96. Né? Então, quer dizer, durante três gerações comanda o jornal, né, por mais de 100 anos. Né? Isso, no mundo, é muito raro. Né? O Brasil viu, né, vários. O Brasil... São Paulo chegou a ter mais de 12 jornais diários circulando, o Rio chegou a ter mais de 20 jornais diários circulando, e muitos poucos sobreviveram. Né? Como é que você atribuiria, assim, ao Estado de São Paulo essa permanência, que, aliás, agora com uma redação, com uma direção profissionalizada, mas ainda na mão da família Mesquita? Bom, esse jornal de papel, ele é um empreendimento familiar no mundo inteiro. O New York Times está na mesma família há 7 gerações. O Washington Post esteve na mão de família. Quer dizer, então, tem uma relação entre famílias que decidem que a família Marinho, etc. Isso é um padrão mundial, isso não é só uma coisa brasileira. Está mudando um pouco agora, por razões de escala econômica, porque a escala do pessoal da eletrônica é gigantesca. Estou falando de gente que tem centenas de bilhões de dólares e concorrendo com o jornal que fatura poucos milhões. Então, é uma escala de negócio que já não permite muito esse tipo de coisa. Mas, de qualquer jeito, sim, havia uma linha de continuidade, era assim que era feito e era um meio no mundo inteiro. Quer dizer, nesse sentido, o que se passa com o Estado de São Paulo é o que se passou com o New York Times, por exemplo, só para ficar dos muitos exemplos dessa natureza, ou com a família Marinho no Globo, né? Bom, acho que é isso aí, né, gente? É isso. Já fomos a bastante coisa. Queria agradecer a todos, porque perguntas vieram de todas as áreas, tornaram tudo muito interessante. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar, ter esse diálogo, e espero que a gente se veja mais vezes mais para frente. Gente, obrigado a todos. Verá, bom abraço. Abração, Cafu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Cafu. Foi excelente, no meu entendimento, essa aula de hoje. Valeu. Tchau, gente. Estou saindo.